Olha, com certeza em algum momento já apareceu essa sigla por aí, MTCI. Ela tá ganhando cada vez mais espaço, sabe? Especialmente quando o assunto é saúde. Mas o que exatamente ela significa e por que, de repente, parece que virou um movimento global? É isso que a gente vai entender agora. Então, para começar, MTCI é basicamente o nome que a gente dá para um conjunto bem grande de práticas de saúde. E o ponto-chave aqui, o que une tudo isso, é que elas vêm de teorias e experiências de culturas muito diferentes. O foco, percebe, não é só curar uma doença específica. A ideia é bem mais ampla. É promover a saúde como um todo, de forma integral, e até ajudar as pessoas a resgatarem sua própria capacidade de se cuidar. Para ficar mais claro, dá uma olhada nessa organização. A MTCI se divide em dois grandes grupos. De um lado, a gente tem o que chamamos de medicinas tradicionais, as MT. Pensa assim, são saberes super antigos, ancestrais mesmo, como a medicina dos povos indígenas ou as práticas que vêm da matriz africana, sabe? Como o trabalho das benzedeiras, das parteiras. Do outro lado, ficam as medicinas complementares integrativas, as MCI. Aí entram práticas como yoga, ayurveda, homeopatia, que geralmente são usadas como um complemento junto aos tratamentos da medicina convencional. Ok, agora que a gente já entendeu o que é, vamos olhar para o tamanho disso. Porque não é algo isolado, não. É um verdadeiro movimento global, uma tendência mundial mesmo de reconhecer e formalizar essas práticas. E olha que interessante esse contraste. De um lado, temos uma linha do tempo que mostra que essas práticas são, tipo, milenares, coisa de 3.000 anos antes de Cristo. É muita história. Mas aí, do outro lado, a gente vê que o movimento para organizar tudo isso, para criar políticas formais, é super recente. Começou para valer ali em 1978 com a Organização Mundial da Saúde. É exatamente isso, a união de um conhecimento super antigo com uma estrutura dos dias de hoje. E essa formalização não está acontecendo devagar não, viu? O ritmo é impressionante. Se a gente olhar o gráfico, pensa bem. Em 1999, eram só 45 países com alguma política nacional sobre o assunto. Em 2018, esse número mais que dobrou, saltou para 109 países. É um crescimento que deixa bem claro quanto o mundo está reconhecendo a importância disso. E o mapa aqui só reforça essa ideia, né? Todos esses países pintados de verde são lugares que já têm políticas nacionais de MTCI. A OMS conta com 98 nações. Ou seja, não estamos falando de um fenômeno isolado aqui e outro ali. Isso virou, de fato, uma agenda global de saúde. Bom, a gente viu o cenário mundial, certo? Agora vamos trazer a conversa para mais perto para um exemplo bem concreto e gigante, o Brasil. Como é que um país como o nosso coloca tudo isso para funcionar na prática dentro do sistema público, o SUS? Então, aqui no Brasil, essa integração não acontece por acaso. Existe toda uma estrutura por trás, um conjunto de políticas públicas bem robustas que dão suporte. Olha só, tem política específica para práticas integrativas, para plantas medicinais, para a saúde dos povos indígenas, é todo um arcabouço de leis que direciona como esses serviços devem ser oferecidos por aqui. E o resultado dessa estrutura toda é impressionante. O número que está aí fala por si só. Mais de 16 mil. São 16 mil serviços de saúde dentro do SUS, oferecendo práticas integrativas e complementares. A escala disso é simplesmente gigantesca. E esse mapa é muito legal porque ele mostra que isso não está só nas cidades grandes. Pelo contrário, essas práticas chegaram em 78% de todos os municípios do Brasil. E, claro, em 100% das capitais. É uma cobertura que chama atenção. Mostra que a política pública está de fato chegando lá na ponta, perto das pessoas. Para a gente ter uma ideia ainda mais concreta, vamos pegar um exemplo: a política de plantas medicinais. Olha só que interessante. Ela tem um orçamento de 30 milhões de reais e cuida de todo o processo, desde o cultivo da planta e a pesquisa científica, passando pela produção, até chegar na distribuição dos remédios fitoterápicos. As imagens mostram bem esse caminho, né? É o exemplo perfeito de como uma política que está lá no papel vira um produto de saúde de verdade que chega na mão da população. Certo, a gente já viu o que é MTCI, como está o cenário no mundo e como o Brasil está fazendo. Mas e o futuro? Qual é o próximo passo? A grande pergunta agora é: qual seria o jeito ideal de juntar esses saberes todos com os sistemas de saúde que a gente já conhece? E esse diagrama da OMS ajuda muito a gente a pensar nisso. Ele mostra que existem, digamos, níveis de integração. Começa com o modelo tolerante, que é quando os dois sistemas, o convencional e o tradicional, existem lado a lado, mas não conversam. Depois vem o inclusivo, que já tem alguma troca, um indica o outro. Mas o grande objetivo, o modelo ideal mesmo, é o integrador. É quando não existe mais essa separação.
A medicina convencional e as MTCIs trabalham juntas de verdade num sistema de saúde só. E para chegar nesse modelo ideal, a OMS já traçou um plano, uma estratégia para a próxima década. Ela se baseia em 4 pilares. O primeiro é fortalecer as provas científicas, ter mais pesquisa. O segundo é garantir que tudo seja feito com segurança e qualidade, com regras claras. O terceiro é, de fato, integrar tudo isso nos sistemas de saúde. E, por último, mas super importante, empoderar as comunidades, ou seja, valorizar e proteger o conhecimento tradicional que elas têm. E é com essa visão de futuro que a gente termina. Essa jornada das MTCI, que sai de práticas ancestrais e chega a políticas globais, nos deixa com uma grande reflexão, né? Como vai ser a saúde do futuro quando a gente conseguir unir de vez esses saberes milenares com a ciência moderna? Uma coisa é certa, o caminho, como a gente acabou de ver, já está sendo construído.